A palavra de Deus, nesta sétima semana do tempo comum, nesta quarta-feira, nos exorta a um relacionamento mais íntimo com Jesus e que nos faz ter os mesmos pensamentos e atitudes dele. Na primeira leitura de Eclesiastes, quando fala da sabedoria, a sabedoria aqui não é apenas uma virtude, né, um dom do Espírito, mas nas Sagradas Escrituras ela representa o próprio Cristo, na antecipação do que seria ele. Então, procurar Jesus, procurar sabedoria, equivale a ter todos esses desdobramentos de graça. E quando a gente procura Jesus, procura essa sabedoria, a gente começa a pelo menos se aproximar ou mesmo entrar na maneira como Jesus pensa. Perceba o que acontece no Evangelho. Olha, que desde aquela época, né, já havia aquele grupo que é só o nosso grupinho, os outros não podem fazer nada, nós somos perto do Senhor, somos os melhores. E só para entender uma coisa aqui não estamos falando de outras denominações, tá? O Evangelho não fala disso. Até porque, se olharmos aquilo que São Tomás de Aquino fala, dos 4 momentos da formação da igreja, a igreja começa, a cabeça, né, nasce na encarnação e no Natal do Senhor. De certa forma, a espinha dorsal e o corpo é o ministério público de Jesus que nós estamos tendo acesso aqui. Agora, é na cruz que acontece, do mesmo jeito que Eva, do seu lado, né, do lado de Adão, aliás, sai Eva, portanto, a mulher, do lado de Cristo sai a igreja, quando verte sangue e água. E o quarto momento é Pentecostes, portanto é aí que a igreja se forma. Então nós estamos num momento que a igreja está se formando, né? Cristo está se formando. Então, portanto, não tem como dizer essa denominação ou aquela. O que acontece é João que coloca o nosso, comunidade, acima do Cristo, e todos nós corremos esse risco. Quando achamos que somente o nosso grupo vai ser salvo, somente a gente faz certo, somente a gente reza direito, o outro povo não reza, somente a gente, sabe? Isso é um perigo que todos nós podemos correr. E quando nós olhamos os mesmos pensamentos de Jesus, percebe o que Jesus está dizendo? Olha, ninguém vai expulsar um demônio ou fazer um milagre em meu nome, e detalhe, está fazendo em nome de Jesus, portanto Jesus está realizando, e vai falar mal depois de mim. Percebe qual que é a preocupação? É por isso que o Evangelho de hoje nos convida a olhar para dentro de nós e perguntar: será que a minha preocupação é com Jesus, com a igreja, ou estou preocupado comigo? Tem gente que não consegue se alegrar com os outros, não consegue se alegrar mesmo dentro da igreja, não consegue se alegrar com uma paróquia que cresce, uma comunidade que se desenvolve. E muitas vezes, mesmo entre paróquias ou mesmo dentro do interno, a gente vive uma rivalidade. A gente não é a mesma igreja? Não é Cristo o Senhor de todas as coisas? A gente não devia se alegrar com a salvação ou com um movimento? É que de repente, por exemplo, aqueles que têm mais visibilidade, por exemplo, talvez seja o caso de todos nós, seremos pessoas com visibilidade. Eu talvez não seja um padre, e não pretendo também que tenha. E só que a gente fica falando mal de quem tem, só que ao mesmo tempo, qual que é o bem que está sendo para a igreja? É sempre um exercício de pensar: eu tenho pensado como Cristo pela sua igreja, eu tenho pensado em mim? O grande risco nosso é passarmos uma vida inteira querendo servir a Deus e servirmos aos nossos próprios interesses, às nossas próprias situações, às nossas próprias realidades, e isso não agrada a Deus. Só que uma coisa é nós fazermos isso para o nosso grupo, outra coisa é diante de Deus. Diante de Deus o que vai valer é o amor que semeamos, é aquilo que de fato vivemos, é a verdade, porque a verdade não é algo que precisa nem ser muito defendido, ela se evidencia. Mas quando se vive a verdade, nós nos colocamos, né, de fato nisso. E também, não é? A gente vai fazer uma de oração junto às mães, com Nossa Senhora de Salete, nossas revelações, lá no século XIX, se não me engano, 1846, né? Ela se revela aos pastores. Uma das tônicas de Nossa Senhora, e ela chora por isso, é que esqueceram a primeira parte dos 10 mandamentos, que é o amar a Deus sobre todas as coisas, mandamentos que se referem propriamente a Deus. E nós vemos uma geração assim, que esqueceu de amar a Deus sobre todas as coisas e ama as coisas e as pessoas. Talvez o grande apelo de Nossa Senhora para as mães, sobretudo, é isso: ame a Deus acima de tudo. Nem sempre os seus olhos verão os feitos e as realizações imediatas que a gente espera, mas toda oração é semeada. Para pensar que Santa Mônica rezou 30 anos para Santo Agostinho converter? Mas quando converteu, até hoje a gente lê ele aí. Então, não estou dizendo que talvez vai demorar 30, talvez seja mais, talvez seja menos, mas é no tempo de Deus. Só que aqueles que trabalham para Deus, as mães que rezam, é uma verdadeira segurança. Por exemplo, eu sou padre, mas toda vez que eu vou, peço a bênção à minha mãe, né? Desde criança, porque é uma bênção que ninguém nesse mundo vai rezar com mais amor por você que a sua mãe. E nenhuma bênção é mais poderosa que a bênção de uma mãe. Portanto, quem é mãe aqui, fora as mães que estão aqui, quem é mãe, levanta a mão. Pode abaixar. Ensina seus filhos a pedir bênção para você. Acordando de bom dia, pede a bênção, dá um beijinho na sua mão, abençoa ele, faça a prece.
em vez de você ficar falando que ele é uma praga, às vezes é mesmo, mas você abençoa. Você fala, é uma bênção de Deus, mas é, porque a bênção da mãe, ela é de fato, um escudo, ela é a presença amorosa do Senhor entre nós, amém? Feche seus olhos, baixe a sua cabeça e peça ao Senhor essa graça.